E a paz, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Corumbá. Nós estamos iniciando agora o nosso culto online de estudo e oração. E nesse momento nós queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar com você. Você na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil e mundo, onde essa live estará nesse momento sendo essa interação entre nós nessa noite, né? Então essa live será para nós estudarmos agora à noite quão importante é Deus em nossas vidas, o importante de nós podermos estar encarando as crises e vermos nas crises os milagres que Deus assim o faz. Nesse momento, amado irmão, eu convido você a fechar os seus olhos e a estar orando, a estar falando com Deus nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Deus santo e maravilhoso, como é bom te servir, como é bom, Senhor, estar por mais uma noite em tua presença. Em saber, ó Deus, que o teu infinito amor em nossas vidas por mais um dia foi manifesto. E que nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, celebramos esse dia, celebramos a salvação, celebramos, ó Senhor, por sermos filhos teus e termos sido alcançados através de Jesus Cristo. Deus amado e santo, nós, nesse momento, apresentamos ao Senhor todos os irmãos e amigos que estão nesse instante participando deste culto online, desse estudo online, deste momento de oração online. Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa estar trabalhando no coração deste povo, para que a palavra que aqui será apresentada possa servir, Senhor, de conforto, possa servir, meu Deus, de esperança, que possa, meu Deus, ser certeza de vitória na pessoa santa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que esta palavra, Senhor, faça o efeito necessário no coração do Teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu convido você a, nesse instante, poder estar refletindo no livro de João, no capítulo 15, versículo 7, onde o Senhor nos diz assim, o tema do nosso estudo agora à noite, irmãos, esse mesmo estudo está sendo realizado em dezenas de igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira em todo o Brasil. Esse estudo ele está sendo um pouco antes já foi ministrado, agora por nós e outras igrejas também batistas fazendo esse mesmo estudo. Porque, é claro, hoje nós estamos vivendo um momento de pequenos grupos, ou seja, da igreja reunida em casa. Então, nós iremos hoje falar sobre crises transformadas em milagres. A reflexão é no livro de João, capítulo 15, versículo 7, que o Senhor nos diz assim, o Espírito Santo, neste momento, através da sua palavra, fala aos nossos corações. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. No livro de Marcos, nós encontraremos Marcos 9:23, o Senhor falando o seguinte, ao que lhe respondeu Jesus, se podes,
Tudo é possível que crê. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o Senhor nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, nesta noite nós iremos falar de crises que em Cristo transforma-se em milagres. Queridos, nós estamos vivendo um momento onde se fala de tudo. Se fala-se de tudo. Principalmente uma palavra por nome de pandemia. E em alguns momentos, nós já falamos isso domingo passado, nós estamos falando mais do problema do que da solução. E a solução é Jesus Cristo. Ou seja, crise, pandemia, morte, são as palavras mais faladas pelos meios de comunicação no Brasil e no mundo, nesses últimos dias, nesses últimos meses. Porém, eu prefiro, meus irmãos, falar de milagres em vez de estar falando de crise. Falar da graça de Deus, das bênçãos, da bondade e da paz, do amor e cuidado de Deus para com seus filhos amados. Eu quero falar disso. Eu não quero falar de crise. E se falar de crise, apontar a solução para a mesma. E a solução para todas as crises é Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, por que a crise ela pode ser uma grande oportunidade de vivermos grandes milagres, grandes feitos, vindas da parte do nosso Deus, do nosso Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós podemos enumerar vários milagres, vários momentos também de crises vividas pelo povo de Deus. Porém, podemos ver aqui na palavra de Deus, que como os filhos de Deus, como aqueles que servem ao Senhor, transformaram gigantescas crises em maravilhosos, gigantescos, esplendorosos manifestações de Deus e grandes milagres. É possível, meu irmão, minha irmã, no meio da crise, no meio do obstáculo, no meio da tempestade, nós experimentarmos o eterno, o infinito, o inigualável, o imutável, o incomparável amor de Deus. Na pessoa santa de Jesus Cristo. Naquele que é, foi e sempre será a nossa certeza e segurança de vitória. Então, meus irmãos e amados da Primeira Igreja Batista de Corumbá, de outras igrejas que estão agora participando dessa live, vendo essa transmissão, nós iremos enumerar aqui alguns momentos bíblicos, algumas passagens bíblicas, onde homens e mulheres experimentaram no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, a ação, o milagre vindo da parte de Deus. Foi assim, meus irmãos, que José, aos 17 anos de idade, enfrentou uma grande crise. José foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. Foi vendido como escravo a estrangeiros. E ele acabou indo parar no Egito. E foi parar no Egito, chegou até lá como uma simples mercadoria. Essa passagem encontramos em Gênesis capítulo 37, no versículo 28. Mas José, irmãos, ele já estava enfrentando uma crise, a crise do desprezo, da humilhação,
do ter sido vendido pelos irmãos, do ter sido enganado. Mas como nós já falamos, diante de crise, Deus opera grandes milagres. O que aconteceu com José? Ele não mordeu a isca do ressentimento. Ele não abraçou a isca do ódio. Ele não permitiu que a vingança pudesse adentrar e habitar no seu coração. Mas ele optou em confiar no Senhor. Ele optou, irmãos, em ter um estilo de vida santo. Ele preferiu esperar em Deus. E quando ele, irmãos, esperou em Deus, o milagre aconteceu porque José tornou-se o governador-geral do Egito, de todo o Egito. E depois de ser usado para salvar toda a sua família da fome, da desgraça, depois de tudo isso, Deus tornou José como um dos grandes homens da história da humanidade. Encontramos, irmãos, esta passagem em Gênesis, capítulo 41, do versículo 38 a 44. Então, a crise de José tornou-se um milagre, de escravo a rei. Nós encontramos também em Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 10, nós encontramos Moisés também passando por um momento de crise. Moisés passando por um momento de crise. E que crise foi essa? Moisés morava em um palácio. Moisés cresceu em um palácio. O palácio lá de Faraó. Moisés tinha tudo. Tudo que Moisés quisesse estava aos seus pés. E depois de ter fugido e viver no deserto, cuidando de ovelhas, por 40 anos, Moisés aparentemente estava com a sua vida, com o seu presente já era algo que não tinha tanto sentido. De príncipe ao pastor de ovelhas, há uma diferença muito grande. E 40 anos Moisés já estava vivendo naquela simplicidade, já talvez acomodado com o estilo de vida. Agora Moisés ouve a voz do Senhor e começa a viver o grande milagre da sua vida, milagre que veio em torno da crise. Irmãos, Moisés, ele foi levantado pelo Senhor, por nosso Deus, para libertar todo o povo de Israel do cativeiro lá no Egito. Êxodo capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 14. Encontraremos aí então esse momento de restauração, de restituição, de reconhecimento por parte de Deus para com Moisés. Então Moisés, que era príncipe, que vivia em um palácio, tornou-se um pastor de ovelhas por 40 anos, cuidando de ovelhas. Agora o Senhor manda-o de volta para o Egito, para libertar o povo de Deus das mãos de Faraó. Ainda dentro de crise na vida de Moisés, irmãos, imagine você caminhar por 3 dias no deserto e não encontrar água potável para você e milhões de pessoas beberem, milhões de pessoas murmurando, colocando Moisés, até mesmo começando a duvidar do agir de Deus na vida de Moisés, porque aquele povo em alguns momentos tornavam-se cegos. Êxodo capítulo 15, do versículo 22 a 24, vocês encontrarão esta passagem. Então, naquele momento, Moisés estava enfrentando um momento de crise. 3 dias no deserto e sem encontrar água potável. Mas em Êxodo capítulo 15, versículo 25,
o milagre acontece. Nós encontramos a narrativa do milagre. E que narrativa, amados irmãos, é essa? Que narrativa é essa? Nós encontramos Moisés obedecendo ao Senhor Deus, jogando um galho dentro das águas de Mara. E essas águas tornam-se doces, potáveis, saudáveis, para o povo poder beber. E ali, o que era tristeza, o que era pavor, o que era medo, o que era até mesmo o desejo na cabeça daquele povo de voltar para ser escravo no Egito, Deus faz com que as águas de Mara tornem-se em águas, uma água potável, deliciosa. Eu tenho plena certeza como nunca antes aquele povo tinha experimentado uma água tão gostosa como aquela. Em Êxodo capítulo 16, do versículo 1 a 3, nós encontramos também uma outra crise vivida junto à vida de Moisés. O povo de Israel sente fome no deserto e começam a murmurar e a reclamar com Moisés, como ele tinha, por ele ter feito tal coisa, ter tirado-os do Egito, onde não tinha fartura, mas ao menos tinha lá um pedaço de cebola para que eles pudessem comer. O povo murmurava, o povo ia de encontro a Moisés. Mas uma crise na vida daquele homem de Deus. Mas o milagre nós encontramos em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, 5 a 14, 23 e 31, 35. 3 milhões de pessoas era o povo que estava ali junto, sendo pastoreado por Moisés. 3 milhões de pessoas comeram o maná que caiu do céu, porção que veio do céu, uma porção certa para cada pessoa, a todas as manhãs durante 40 anos. Imagine, irmãos, você está com fome, você está sedento, está com o estômago vazio, e você esperando que seja posto um banquete, e o banquete que é oferecido a você é um banquete servido por Deus, por um alimento vindo dos céus. Então, amados irmãos, para toda crise há um milagre. Para toda prova há uma bênção. Para toda tribulação há uma vitória. Ainda, usando as crises, Deus usando crises para transformar em milagres, nós podemos, irmãos, encontrar no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 12, um momento singular na vida de Israel. Um grande exército com milhares de soldados vieram para destruir a nação de Israel. E tinha um exército, irmãos, com mais de 135 mil homens. Mais de 135 mil homens. E o milagre foi Deus usar Gideão para, com simplesmente 300 homens ao seu lado, derrotar um exército tão gigantesco. O problema estava ali à frente de Gideão. Mas Gideão não deixou de olhar para o Senhor e confiar que não seria ele, Gideão, que não seriam aqueles 300 homens, aqueles míseros 300 homens, mas sim a mão do Senhor que operou para que aquele exército tão gigantesco perecesse e o povo de Deus pudesse exaltar a Deus, confessar que Deus foi o Senhor que derrotou
aquele exército. Não foi feito de homens, foi feito vindo dos céus. 300 homens, liderados por Gideão, derrotou 135 mil soldados guiados por homens que não tinham temor a Deus. Nós encontramos também, irmãos, em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 23 a 26. O povo de Deus estava enfrentando um gigante. O exército de Israel estava enfrentando um gigante que há 40 dias, manhã e tarde, escarnecia do exército de Israel. Um gigante por nome de Golias. Desafiavam até mesmo a Deus. O problema estava ali, mas Deus usa um jovem por nome de Davi. Essa história todos conhecem. Um simples menino, com uma simples pedra, em uma simples funda, derrotou, fez cair por terra aquele gigante e deu a vitória ao povo de Israel. Os problemas, os gigantes, irmãos, surgem, mas Deus, através da sua palavra, aqueles que confiam nela, o gigante cai por terra porque o milagre acontece. Nós temos também, irmãos, um outro exemplo maravilhoso. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, é dado, irmãos, um recado pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagine, irmãos, um homem. Ezequias, quando recebeu a visita do profeta Isaías, eu imagino, irmãos, que ele estava imaginando que alguma coisa boa viria do Senhor, não um decreto de morte. Foi um momento de tristeza, de dor na vida daquele rei. Então o problema, a crise já estava instalada. Mas aí, irmãos, em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 2 a 11, o mesmo Deus que mandou Isaías falar que o rei Ezequias iria morrer, esse mesmo Deus mandou Isaías de volta, o profeta de volta, para dizer: Deus ouviu a sua oração, Ele vai te curar e você viverá por mais 15 anos. De um moribundo condenado à morte a um homem saudável, disposto a lutar contra tudo e todos para reconstruir a sua família, reconstruir o seu reino. É exatamente, irmãos, nesses momentos difíceis que Deus ele trabalha, que Deus ele age, que Deus ele opera. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, de 8 a 12, uma mulher, uma viúva, que tinha um pouco de farinha em uma panela e um pouco de azeite na botija para fazer o seu último pão, comer junto com seus filhos e esperar a morte chegar. Esse era o quadro que aquela viúva estava passando. Perspectiva nenhuma mais de vida. Condenação real. O problema ela já tinha. Mas agora, Deus apresenta àquela mulher o que só pelos olhos da fé ela poderia enxergar e assim o crer. Então vê o milagre vindo dos céus. 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 14 a 16. Ela viu a farinha e o azeite multiplicar, sustentar não só ela, como toda a sua família, e ainda o profeta Elias durante muitos meses. Eu não sei qual a crise que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade que está tendo com a massa, com o resto de farinha que você tem.
e com o que tem sobrado de azeite na tua botija. O que eu sei é que Deus, em um momento de crise, Ele irá transformar esse nada que você tem, esse resto de fé, esse resto de esperança, é o suficiente para que o milagre aconteça em tua vida. Quando nós falamos de dificuldades, de obstáculos, de vendavais, nós não podemos esquecer o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma viúva endividada, com filhos para criar, e o credor querendo levar os seus filhos como escravos em pagamento pela dívida. Esse era o quadro daquela pobre viúva, onde perspectiva alguma, humanamente falando, se tinha. Mas nós falamos perspectivas humanas. Mas agora nós iremos ver diante da perspectiva, diante do plano, diante do objetivo de Deus com aquela prova, o milagre que Deus realizou. Foi mediante, irmãos, a palavra de um homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele fez com que o que nós há pouco falamos, que a multiplicação do azeite acontecesse. No primeiro momento, nós falamos que a mulher e filhos estavam com o resto de farinha, o resto de azeite. Iria fazer um pão e iriam morrer. Nós agora estamos falando de um outro momento onde, olhando com uma outra perspectiva, um azeite é multiplicado ao ponto daquela mulher pagar suas dívidas e ainda viver com o que sobrou. 2 homens de Deus, 2 milagres acontecidos, 2 livramentos, 2 testemunhos de que Deus transforma crise em milagres. Imagine uma mulher que sonhava em ser mãe e depois de tantos anos pôde ter um filho, e esse único filho, quando é adolescente, morre. Sofre uma forte dor de cabeça e morre. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 17 a 20. Aquela mãe, então, perdeu o seu chão, perdeu a sua razão de viver. Mas aquele menino foi promessa de Deus na vida daquela mãe. E aquela mãe faz o quê? Ela coloca o seu filho lá no quarto e, sem falar a absolutamente ninguém, ela vai ao encontro do profeta Eliseu, o homem de Deus. Ela traz Eliseu até a sua casa, crê na ressurreição do seu filho, e o milagre, através da palavra daquele homem de Deus, o milagre aconteceu. Então, irmãos, até para a morte, o nosso Deus tem solução. Imagine outras situações que surgem em nossas vidas, o quanto Deus quer e espera que você dê lugar a Ele no teu coração, para que Ele possa operar. Podemos, irmãos, entender que quando Daniel foi jogado naquela cova dos leões, sem dúvida alguma foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Daniel capítulo 6, do versículo 1 a 19, encontramos esta passagem. Então os leões já estavam ali, prontos para devorar Daniel. Mas o Deus de Daniel, que é meu Deus e seu Deus também, ele ali diante daquela prova, diante daquele momento angustiante, Deus fez com que aquela crise fosse transformada em um milagre. Deus fecha a boca dos leões.
Durante toda aquela noite, os leões ficaram com suas bocas fechadas. Imagine você passando pela prova que você está semelhante a Daniel na cova dos leões. Mas, assim como Daniel viu no raiar do dia o agir do Senhor, você também, no raiar desse novo dia, você estará saindo da cova sem nenhum arranhão, porque o seu Deus é o mesmo Deus de Daniel. Os leões aí estão, mas Deus está fechando a boca dos leões. Durante toda a noite você irá conviver com os leões com a boca fechada. E no raiar do dia você sairá da cova, sem um arranhão sequer, porque você tem um Deus que transforma a crise em milagres. Nós encontramos em Lucas capítulo 8, versículo 43, uma mulher que durante 12 anos gastou todo o seu dinheiro com os médicos e ia de mal a pior. Mas aquela mulher um dia buscou Jesus. Lucas capítulo 8, do versículo 44 a 48. E pela fé, aquela mulher toca nas vestes do Senhor Jesus. E o milagre acontece. Ela recebe a sua cura instantaneamente. A doença, meus irmãos, está aí. Mas busque tocar na veste do Senhor. Uma mãe, em Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 22, uma mãe via a sua filha, sua única filha, todos os dias ser terrivelmente possessa por demônios. Aquela criança que ela viu crescer, viu que gerou no seu ventre, que cresceu, que veio ao mundo através dela, que ela cuidou, que ela deu tanto amor. Agora essa criança não vivia mais em sua sã consciência porque era possessa de demônios. Aquele problema existia. Mas aquela mulher, ela usou de fé. Pela fé, ela viu o milagre acontecer. Com Jesus, até demônios caem por terra. Jesus fez com que aquela mulher fosse ver a sua filha liberta. Outros casos, irmãos, de crises, de problemas, de tormentas, de provas. O Senhor transforma as crises em milagres. No livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 a 42 e 49, nós encontramos Jairo com a sua filha, sua única filha de 12 anos de idade. Essa criança adoece e morre. Então imagine, eu que tenho filha, você, meu irmão, que tem filho, somente aqueles que têm filho único, a dor é muito grande. Mas Jairo, já vendo a sua filha morta, Jairo creu que Jesus ele estava acima da morte. Então foi Jairo até o Senhor. Jairo foi pedir socorro ao Senhor Jesus. E Jesus foi até a casa de Jairo. E ele ressuscitou a sua filha dentre os mortos. Então, irmãos, seja lá no Velho Testamento com Eliseu, seja nos Evangelhos com Jesus, Jesus está mostrando que até junto à morte ele tem domínio, poder e glória. Não há crise, irmãos, que o Senhor Jesus não transforme em bênção. Basta somente crer.
Eu, irmãos, em nome de Jesus, Jário estava vivendo um momento de tristeza e eu, em nome de Jesus, eu profetizo vida para a tua família. Eu profetizo ressurreição diante dessa pandemia, ressurreição para aqueles que estavam infectados espiritualmente por um vírus muito pior do que esse vírus, esse coronavírus que aí está, que é o do pecado. Eu profetizo em nome de Jesus na tua vida a restauração da tua família, a ressurreição dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, porque Jesus tem poder para isso. O Senhor Jesus irá transformar a tristeza que você porventura esteja vivendo. Essa tristeza será transformada no dia, no amanhã. Não amanhã não, hoje, será transformada hoje. Em alegria, em paz, em certeza de restauração na vida daqueles que você ama e que você tanto tem orado. Queridos irmãos, é ver um irmão querido adoecer gravemente e morrer. É ver alguém que você tanto ama de forma repentina morrer. E depois de 4 dias, praticamente 4 dias, na sepultura, você ouvir, melhor dizendo, ver Jesus chegar. E aquelas duas irmãs, Marta e Maria, confiaram no milagre. E Jesus ressuscitou o seu irmão dentre os mortos. João capítulo 11, versículo 40 a 44. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida. Eu não sei há quanto tempo existe alguém que está em um túmulo no teu coração. O teu coração é um túmulo. Eu não sei quem está no teu coração apodrecendo. Eu não sei qual problema, em que situação quais situações você permitiu que acumulasse a nível de tristeza e de podridão no teu coração. Mas Jesus, ele transforma podridão em algo perfumado, maravilhoso e abençoado. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Você crê? Então não tema nenhum tipo de pandemia que esteja assolando a terra. Meus irmãos, nós temos outras situações de crises. Os discípulos que são presos, Estevão que é morto, os apóstolos que após morte e ressurreição, eles foram apregoar o evangelho mundo afora, muitos foram crucificados, muitos morreram, foram degolados, decapitados. Mas, enquanto a crise veio, eles puderam contemplar o maior milagre, que foi ver Jesus Cristo ressurreto e conviver com ele depois da ressurreição. Durante 40 dias, ver Jesus estar subindo aos céus. E muitos deles, antes de estar sendo muitos tiveram a oportunidade, como Paulo, de ver Jesus. Estevão, que viu Jesus levantar e estender a mão para si. Irmãos, um rei não precisa levantar de trono para decretar nada. Mas Jesus mostrou amor por Estevão e por nós e levantou-se para receber Estevão. Essa experiência, irmãos, de convivência, de intimidade com Deus, fez com que os discípulos dessem as suas vidas por Jesus. Vamos ter intimidade com Deus para que nós possamos dar as nossas vidas por Jesus.
Os discípulos, irmãos, tinham intimidade tão grande com Cristo que eles foram capazes de morrer como mártires, porque eles conheciam aquele que é o Senhor da vida e que é o Senhor que também controla a morte. Um dos milagres foi ver um dos perseguidores da igreja, Paulo, tornar-se um dos grandes homens de Deus, propagadores da palavra. Então nós temos muitos e muitos exemplos de crise e milagres. Crise, finalizando, foi o apóstolo João ser preso e deportado na ilha de Patmos, Apocalipse 18. João, irmãos, já velho, nos seus últimos dias, ser preso e ficar em uma ilha. Imaginem que perspectiva de vida João tinha. João estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Um momento de solidão, um momento de angústia. Mas o milagre que aconteceu naquela ilha foi Jesus dar ao apóstolo João, na ilha de Patmos, a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. Apocalipse 1:1. João viu. E você, meu irmão, está hoje vivendo um momento também difícil. Mas essa crise irá se transformar em um milagre. Finalizo então, irmãos, o estudo desta noite. Pela fé. Só pela fé é possível nós atravessarmos essa crise e viver o infinitamente mais de Deus. Vivermos o impossível para os homens em Deus. Vivermos e vermos a plenitude do amor de Deus por aqueles que o temem. E o infinitamente mais de Deus irá acontecer em sua vida e em sua família, na sua profissão, no seu ministério, onde quer que você esteja, o melhor de Deus irá acontecer. Efésios capítulo 3, versículo 20, você irá refletir no que esta palavra promete a você. Crise, irmãos, é viver na terra sem Jesus. Essa é a verdadeira crise. Você está vivendo sem Jesus. Crise é você morrer sem Jesus. Crise é ser lançado no inferno por toda a eternidade. Crise é você estar sem Jesus. E essas observações que eu fiz, estar vivendo na terra, morrer, ir para o inferno, realmente é uma crise onde você eternamente, se quiser, poderá viver. Porém, meu irmão, nós sabemos disso se nós servirmos a Jesus Cristo, termos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ao morrermos, habitaremos no céu. Por toda a eternidade, por todo o sempre. Onde nunca houve e jamais haverá qualquer outra crise. Por que estou falando isso, meu irmão? Porque nós precisamos nos conscientizar. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós enfrentaremos crises. Daqui a pouco essa pandemia vai embora. Mas outras crises irão. E agora cada vez pior do que esta. Agora cada vez triplique o que virá de agora por diante. Mas com Jesus, toda crise se transforma em milagre. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos naquela terra, nos céus, onde não haverá mais dor, nem pranto,
nem morte, onde a glória ela é eterna. Isso foi o que o Senhor nos prometeu